Boa tarde a todos e a todas. Obrigado, professor Felipe. Bom, então eu sou o Marcos Roberto Kunzler, eu sou aluno de doutorado do Programa Multicêntrico de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas da Universidade Federal do Pampa. Hoje vou fazer a minha defesa de doutorado da minha tese, cujo título é O Efeito Agudo do Exercício Físico em Diferentes Horas do Dia sobre Desempenho Cognitivo em Humanos. Eu sou orientado, então, pelo professor Dr. Felipe Pivetta Carpes, dentro da linha de pesquisa em Neurofisiologia e Comportamento. Essa apresentação de hoje está dividida em 7 momentos, onde inicialmente vou fazer uma contextualização e uma revisão da literatura sobre o tema dessa tese. Vou mostrar os objetivos, métodos, resultados, discussão, considerações finais e também algumas perspectivas futuras. Para entender um pouco o que já se sabe sobre esse tema na literatura científica, nós pesquisamos e encontramos o seguinte: sabe-se, então, que o treinamento físico, quando é realizado por um longo período de tempo, de maneira regular, ele gera o que é chamado de um efeito crônico, que geralmente é positivo sobre questões físicas e cognitivas nos seres humanos. Porém, cada uma dessas sessões de exercício físico gera também um efeito agudo, imediatamente durante ou após o fim da sessão. Esse efeito agudo são adaptações ou reações fisiológicas sistêmicas que ocorrem no corpo humano durante a execução do exercício. Logo após o encerramento dessa sessão, há o que se chama de período transitório de efeitos, que vai até o indivíduo alcançar um estado de repouso absoluto novamente. E é justamente nesse período em que nós estamos interessados no desempenho cognitivo, porque é justamente aqui que muitas alterações acabam acontecendo, principalmente sobre funções executivas. Funções executivas podem ser chamadas também de funções de controle executivo ou simplesmente de controle cognitivo. Elas são processos mentais que acabam, de alguma forma, facilitando comportamentos que estão direcionados a uma tarefa-alvo com objetivos determinados e favorece, então, atividades envolvendo a concentração e também atenção. Na literatura, esse desempenho cognitivo, logo após uma sessão, ele já mostrou resultados diversos, desde uma simples manutenção do desempenho, como uma melhora e também alguma piora. Somados todos os efeitos já encontrados nos estudos anteriores, em termos positivos e negativos, há um pequeno efeito agudo no somatório geral. Essas diferenças no desempenho de positivos, negativos e neutros estão muito ligados à característica da sessão de exercício que foi executada, principalmente quanto ao tipo de exercício praticado, a intensidade com que ele foi realizado, a duração que ele teve e se ele esteve não associado a uma segunda tarefa. Principalmente em relação à intensidade do exercício. Então, existem sessões que podem ser mais longas e de intensidade leve ou moderada, mas também há muitas atividades que envolvem alta intensidade e períodos de curta duração. A literatura mostra o que é chamado de teoria DU invertido, nessa relação entre o desempenho cognitivo e a intensidade do exercício, onde exercícios em cargas moderadas geralmente mostram um melhor desempenho comparado a baixa e alta intensidade durante a execução do exercício físico. Outro ponto importante da literatura é quanto ao tipo e condições dos testes aplicados em relação à cognição. Parece que há uma relação direta entre o tamanho do efeito que vai ser verificado e a complexidade da tarefa. Quanto maior a complexidade, maior o efeito sugerido. Nos estudos, os testes variam dessa complexidade. Um dos mais estudados é o tempo de reação, que tem uma característica muito simples e é inerente do controle motor. Outro teste bastante estudado é a atenção seletiva. Essa já tem uma característica bem mais complexa, onde o indivíduo deve controlar estímulos que são irrelevantes a um objetivo específico gerado pela tarefa cognitiva. E também a memória é uma variável constantemente estudada em relação à aquisição, formação, conservação e evocação de informações armazenadas.
Especificamente em relação ao efeito agudo do exercício, a memória de trabalho é bastante verificada na literatura, onde o indivíduo concentra-se em informações momentâneas, né, que ele adquiriu, e também a de curto prazo, que é a capacidade que o indivíduo tem de reter informações por um breve ou curto período de tempo após o exercício. A literatura aponta alguns mecanismos possíveis fisiológicos que vão explicar essas mudanças, tanto para piora quanto para melhora. Os efeitos positivos são justificados muitas vezes, muitas situações, pelo um aumento do fluxo sanguíneo cerebral no cérebro. Isso vai acabar levando a um aumento também significativo no suprimento de absorção do oxigênio pelo cérebro, dos níveis de catecolaminas circulantes envolvidos com a excitação neuronal e também um aumento do BNDF, que está diretamente envolvido com o crescimento neuronal. Esse aumento, quando for de forma mais específica na região pré-frontal do córtex cerebral, que está diretamente envolvida com o controle das funções executivas, vai acabar levando a uma maior ativação neuronal e, com isso, preservando algumas funções que envolvem concentração, raciocínio lógico e atenção. De outra maneira, os efeitos negativos são explicados por uma teoria chamada de modelo de hipofrontalidade, ou seja, sugere-se na literatura que o exercício pode gerar um efeito negativo por uma limitação dos recursos metabólicos ao cérebro e, com isso, uma supressão de glicose, gerando, então, prejuízos em tarefas cognitivas, principalmente nas que envolvem maior complexidade. Todo esse contexto envolvendo o efeito agudo sobre o desempenho cognitivo, existe um outro fator que vem sendo estudado muito ultimamente na literatura, que é a questão da hora do dia em que o exercício é executado. Ou seja, dependendo do momento entre o dia e a noite em que o exercício for realizado, o indivíduo pode perceber o esforço que ele está fazendo de forma diferente, ele pode gerar uma potência máxima e uma capacidade aeróbica também diferentes. Por outro lado, mas no sentido da cognição, a hora do dia influencia muito no estado de alerta, humor e motivação que o indivíduo está para praticar essa tarefa. Isso depende muito da seguinte razão, do cronotipo individual. O cronotipo individual nada mais é que a preferência que cada indivíduo tem por realizar uma atividade específica durante o dia ou durante a noite. Isso pode ser verificado através de um questionário validado, né, na literatura internacional, onde ele vai responder questões específicas do dia a dia sobre preferências e com isso vai gerar um score numérico. Com esse score numérico, ele vai ser classificado como vespertino, com preferência por atividades noturnas, ou matutino, com preferência por atividades durante o dia. Ou então, como misto, sem nenhuma preferência por nenhum dos dois turnos. A maior parte da população está classificada como mista, né? Mas uma boa parte também, cerca de 20%, está classificada ou como vespertina ou como matutina. Existem alguns mecanismos fisiológicos que ajudam a entender essa influência que a hora do dia tem sobre esses efeitos do exercício. Então, lá na região do hipotálamo, no sistema nervoso central, há o que nós chamamos de núcleo supraquiasmático. Esse núcleo ele vai receber informações através da retina ocular sobre o ciclo solar, ou seja, sobre o período claro e escuro de um dia contendo 24 horas. Com essas informações, ele vai funcionar como uma espécie de relógio biológico, né, ajudando o sistema nervoso central a regular diversas funções do organismo, entre elas a secreção hormonal e a temperatura corporal, a regulação dessa temperatura, né. Nos mamíferos, incluindo então os humanos, essa regulação que compreende um período de 24 horas também é chamada de ritmo circadiano. Essas alterações levam a uma oscilação da temperatura corporal em repouso ao longo de 24 horas de um dia, onde os maiores valores são sempre encontrados, na maioria das pessoas, no final do dia e no início da noite. Isso vai ter uma implicação direta no desempenho do indivíduo no exercício físico, onde o melhor desempenho geralmente acontece quando a temperatura corporal é mais alta. Então, isso vai influenciar na força e na potência muscular que ele consegue desenvolver. O hormônio cortisol, que está diretamente ligado a situações envolvendo estresse e gerando uma maior excitação neuronal, tem picos mais elevados
no início da manhã, enquanto que a melatonina, que é um hormônio diretamente envolvido com a indução e a regulação do sono, tem maiores picos no período noturno. E todos esses três fatores vão acabar influenciando as respostas cognitivas, principalmente porque o desempenho aumenta durante o dia e diminui à noite, onde o cortisol em altos níveis tem uma relação direta com o alerta máximo no indivíduo, e a melatonina, quando está em altos níveis circulantes, tem ligada a um baixo desempenho cognitivo, principalmente em tarefas que envolvam precisão, controle motor e também a memória de curto prazo. Além desses que eu mencionei, a literatura reporta muitos outros fatores adicionais. Os mais comuns vistos nos estudos correspondem à fadiga, tanto a fadiga muscular, que pode, então, durante o exercício, prejudicar o desempenho cognitivo, de certa forma, e também a fadiga chamada fadiga mental, onde afeta, ao contrário, né, o desempenho físico e a percepção que o atleta ou a pessoa que está fazendo a atividade tem sobre o esforço que ele está realizando. Outro fator interessante encontrado é o efeito que a idade tem nesse processo, onde indivíduos jovens ou de meia idade geralmente reportam um menor efeito dessa hora do dia, desse efeito agudo, em relação a crianças e a indivíduos mais velhos. O sexo também mostra pequenas diferenças, onde os homens geralmente têm um tempo de reação menor do que as mulheres, porém as mulheres cometem muito menos erros em tarefas que envolvem a reação de atenção. O sono tem uma relação ótima com o exercício, porque uma boa qualidade do sono sempre está ligado a um maior estado de alerta e um melhor desempenho em tarefas cognitivas. E há aqui uma espécie de um círculo vicioso, onde quem tem uma boa qualidade do sono acaba se exercitando de uma melhor forma, tendo um melhor desempenho, e quem se exercita de forma regular acaba, ao longo do tempo, tendo uma melhor qualidade do sono. E o último fator que a gente cita aqui é o condicionamento físico, onde a diferença entre alto e baixo condicionamento físico vai acabar mostrando diferenças no desempenho cognitivo em várias situações. Porém, o indivíduo com baixo condicionamento geralmente é mais beneficiado com o exercício em relação à cognição após o seu encerramento. Então, tudo isso tomado em conjunto com as partes citadas anteriormente, mostra que a literatura revelou descobertas importantes já sobre o efeito agudo do exercício e a hora do dia sobre respostas cognitivas. Porém, existem algumas perguntas que ainda não estão completamente respondidas, né? E é o que nós vamos estudar aqui. Que a variação, uma delas é que a variação da intensidade do exercício pode alterar o efeito agudo sobre respostas cognitivas, é a primeira pergunta. Segunda pergunta é se a hora do dia influencia esse efeito agudo do exercício sobre respostas cognitivas. E uma terceira questão é se uma dupla tarefa combinada com exercício físico poderia gerar um efeito agudo positivo na cognição. Respondendo essas perguntas, nós imaginamos que isso possa ter implicações práticas importantes, tanto no contexto esportivo, né, e principalmente em modalidades que envolvam reação rápida ou momentos de alta atenção, e também ações da vida diária, como em determinadas profissões, que exigem também características dessas, e no processo de ensino-aprendizagem como um todo. Objetivos. O principal objetivo, o objetivo geral dessa tese, é justamente determinar o efeito agudo que uma única sessão de exercício tem sobre tarefas cognitivas. De forma mais específica, nós buscamos entender se, variando a intensidade dessa sessão de exercício físico, isto traria respostas diferentes sobre tarefas cognitivas. Da mesma forma, se nós fizéssemos isso em diferentes horas do dia, e também se combinássemos essa sessão de exercício com uma dupla tarefa cognitiva. Talvez isso pudesse alterar os efeitos. Então, com base nesses pontos específicos, nós construímos os métodos de pesquisa. Então, para cada um desses pontos, nós elaboramos um estudo diferente e em cada um dos estudos um desenho experimental para investigar esses pontos. Somando os 3 estudos que nós investigamos, nós recrutamos, então, 67 pessoas, todos homens, né, com idade entre 18 e 56 anos,
e cada um desses grupos de experimentos tem características específicas que vão ser mais detalhadas à frente. Para poder participar de todos os testes, todos os indivíduos tiveram que assinar um termo de consentimento livre e esclarecido, onde concordavam em fazer todas as avaliações, e esse termo foi aprovado pelo Comitê de Ética aqui da Universidade Federal do Pampa. Bom, de modo mais prático, o que foi feito em cada um dos experimentos. No experimento 1, onde nós investigamos as diferentes intensidades, nós avaliamos 20 ciclistas amadores treinados, todos homens com idade média de 41 anos. Então, todos esses participantes visitaram o laboratório de neuromecânica da universidade em 4 dias diferentes, separado cada um desses dias por, no mínimo, 48 horas. Especificamente, no primeiro dia, era realizado um teste incremental, num cicloergômetro, onde a gente poderia regular as dimensões desse cicloergômetro de acordo com a antropometria de cada participante, e assim também como regular a cadência e a potência de pedalada. Com esse teste incremental, então, nós determinamos a potência máxima individual de cada um dos 20 ciclistas. Com base nesse resultado, nós desenhamos os outros 3 dias de avaliação. Um a 60, um a 80 e outro a 95% do máximo que ele conseguiu atingir. E também usamos essa potência máxima para definir o que nós chamamos de nível de condicionamento físico de cada participante. Em cada uma dessas sessões, em diferentes intensidades, o que era feito com os participantes? Então, eles eram posicionados no cicloergômetro, sem pedalar, ainda em repouso, e à frente deles havia um computador. Nesse computador eram gerados, através de um software, testes cognitivos diferentes. Um deles foi o teste de tempo de reação simples, outro de atenção seletiva e também uma tarefa de memorização. Eles deveriam responder a esses testes utilizando botões posicionados abaixo do guidão do cicloergômetro, onde posicionavam o dedo indicador e assim referiam as respostas aos testes. Para o teste de tempo de reação simples, toda vez que aparecia na tela desse computador algum estímulo visual, qual que fosse, ele deveria clicar em um desses botões o mais rápido possível, de acordo com a sua preferência entre direito e esquerdo. Então, o tempo entre aparecer esse estímulo e a resposta que o indivíduo dava no botão era considerado como o tempo de reação simples. Já para a tarefa de atenção seletiva, eles utilizavam os mesmos botões, porém, foi baseado num teste de Stroop, entre associação entre cores e palavras. Então, sempre que surgisse na tela uma cor, um exemplo aqui, a palavra escrita em verde, na cor verde, congruente, não? Então, essa associação, ele deveria clicar no botão esquerdo. Se a associação fosse incongruente, no caso aqui verde, escrito em amarelo, ele deveria clicar no botão direito. Isso sempre o mais rápido possível. O tempo entre o estímulo que aparecia no visor e a resposta que ele dava no botão correto era retida como uma atenção seletiva. As respostas erradas foram descartadas. Em cada um dos momentos, em cada condição, para cada um dos testes, 10 tentativas foram administradas. E a tarefa de memorização era na mesma tela à sua frente, eram projetados uma sequência numérica, onde o indivíduo deveria repetir em voz alta essa sequência e o maior número de algarismos numéricos que ele conseguisse memorizar era registrado como o número de acertos na tarefa. Após a realização desses testes cognitivos, ele partia para a sessão de exercício físico propriamente dita, realizando em cada um dos dias ou 60%, 80% ou 95% em ordem randomizada. Imediatamente após cada uma dessas sessões, ele repetia os testes que fez anteriormente, e assim teríamos uma ideia do efeito agudo que essas 3 intensidades gerariam nessas respostas. Já no experimento número 2, nós investigamos então a influência que a hora do dia tem sobre esses efeitos. Nós fizemos isso com um outro grupo de participantes, com 24 jovens ativos, né, todos homens, e eles visitaram o laboratório em 2 turnos diferentes. Um pela manhã, entre 7 e 10 da manhã, e outro pela noite, entre 18 e 21 horas, separados por no mínimo 48 horas.
Eles responderam um questionário de cronotipo individual e, inicialmente, em cada uma das visitas, foram feitas avaliações pré, tanto de temperatura da pele, aferida por termografia infravermelha, na região que seria envolvida com o exercício, no caso aqui, a região anterior e posterior da coxa, e também respondiam aos testes cognitivos, de atenção seletiva e de tempo de reação simples, já mencionados anteriormente. Porém, aqui o instrumento de resposta era um joystick, mas funcionava da mesma maneira. Após essas avaliações pré, um exercício de intervenção foi realizado, onde os indivíduos deveriam saltar o mais alto possível, com salto de contramovimento, durante 30 segundos sem interrupção, sobre uma plataforma de força posicionada ao nível do solo. Logo após esses 30 minutos de exercício, eles repetiam as mesmas avaliações feitas pré-exercício. Assim, poderíamos ter uma ideia do efeito que esse exercício gerou e também o efeito que a hora do dia teve como influência. No experimento número 3, nós investigamos se associar uma segunda tarefa a um exercício mostraria um resultado diferente. Então, analisamos isso em outro grupo de jovens, fisicamente ativos, todos homens. Eles responderam nesse experimento a um questionário de cronotipo, um de índice de qualidade do sono e a uma escala de humor também. Todas as avaliações foram feitas entre 18 e 22 horas da noite, então nós controlamos o horário do dia das avaliações. Inicialmente, eles realizavam as tarefas, os testes cognitivos, exatamente como descritas no experimento número 1, e após esses testes, eles partiam para sessões determinadas. Foram 3 sessões, cada uma das sessões durou 30 minutos, onde em uma das sessões ele deveria ficar em repouso durante esse tempo, sem nenhum tipo de atividade. Na outra sessão, ele realizou um exercício moderado no cicloergômetro, e num terceiro momento, ele realizou o mesmo exercício, na mesma intensidade moderada, porém associada a uma dupla tarefa. Ao mesmo tempo em que ele pedalava, ele respondia ao teste cognitivo pelo computador. Nas sessões que envolveram o exercício físico, o indivíduo deveria reportar a cada 3 minutos a percepção subjetiva de esforço que ele tinha, através da escala de Borg apresentada para ele, e esses indicadores deveriam ficar sempre entre 11 e 14, para que o exercício não fosse leve e nem ter muita alta intensidade, sim com característica moderada. Logo após cada uma dessas 3 sessões, em dias diferentes, foram refeitos os testes cognitivos e 10 minutos após também foram refeitos os testes, para termos uma ideia da duração desse efeito após as sessões. Os dados, então, foram processados e analisados. Nós trabalhamos com a normalidade de distribuição por Shapiro-Wilk, trabalhamos com média e desvio padrão, calculamos a variabilidade, normalizamos algumas variáveis, como altura do salto e potência do salto, pela estatura e massa corporal, e consideramos um nível de significância de 0,05. Para cada um dos experimentos, comparações estatísticas e correlações foram feitas de acordo com o objetivo proposto em cada um dos estudos. O que nós encontramos, então, como resultados? No experimento 1, onde nós investigamos o efeito que 3 intensidades de exercício teriam sobre tarefas cognitivas, o que nós encontramos? Aqui a gente pode ver o tempo em milissegundos do estímulo-resposta que o indivíduo reportava, tanto nas sessões pré-exercício, quanto na intensidade de 60%, 80% e 95% do máximo. Para o teste de tempo de reação simples, eles mostraram uma maior variabilidade justamente na sessão mais intensa. Para o teste de atenção seletiva, mostraram menores valores ou um melhor resultado na sessão mais intensa, de 95%. E a tarefa de memória não mostrou nenhum tipo de diferença nas 3 intensidades analisadas. Nós correlacionamos esses resultados com a potência individual normalizada dos participantes, para termos uma ideia de que se o condicionamento físico pudesse influenciar nesses resultados, e não encontramos nenhum tipo de correlação significativa aqui, nem para o teste de atenção seletiva, nem para o tempo de reação simples. Os resultados desse primeiro experimento
estão aceitos para publicação nesse periódico internacional, agora para o ano de 2020. Como resultado do experimento número 2, onde nós investigamos esse efeito do exercício em 2 momentos diferentes do dia, o que nós encontramos? Que para o tempo de reação simples, as avaliações feitas tanto antes como após o exercício mostraram menores tempos, ou seja, melhor resultado no período noturno. Assim como para a atenção seletiva, também, com sempre menores ou melhores resultados à noite. Sem contar que ainda a atenção seletiva mostrou um efeito agudo do exercício, com menor tempo de resposta correta e uma menor variabilidade nas respostas. Nós correlacionamos também esses resultados significativos agora com o cronotipo individual dos participantes, para termos uma ideia se a preferência pelo dia ou pela noite pudesse interferir, e não encontramos nenhum tipo de correlação de forma significativa. A temperatura da pele e a altura do salto, nesse experimento número 2, não mostrou nenhuma diferença entre manhã e noite. Já a potência do salto, durante o exercício de 30 segundos, se mostrou maior no período noturno. Os resultados desse segundo estudo estão submetidos para esse periódico internacional e estão hoje sob revisão. E, por fim, no terceiro experimento, onde nós investigamos uma associação entre exercício e dupla tarefa cognitiva, pudesse mostrar um efeito diferente do que somente o exercício ou nenhuma atividade. O que nós encontramos? Que para a tarefa mais simples de tempo de reação, quando os indivíduos ficaram em repouso por 30 minutos, houve uma piora ou pior tempo de resposta. Correlacionamos isso tanto com o índice de qualidade do sono quanto a pontuação no questionário de cronotipo e não conseguimos encontrar nenhuma correlação correspondente. Já para a teste de atenção seletiva, apenas a sessão envolvendo exercício físico combinado com uma dupla tarefa mostrou um efeito, com uma melhora, uma diminuição no tempo da resposta correta logo após o final de sessão, e isso se manteve até 10 minutos após o final, tanto para respostas congruentes quanto incongruentes na associação entre cores e palavras. Correlacionamos também isso com o índice de qualidade do sono e com o cronotipo individual, não encontramos nenhum tipo de influência ou correlação significativa. No teste de memória desse terceiro experimento, tanto para a tarefa de memorização pré-exercício quanto para a tarefa de recordação após as 3 sessões de repouso, exercício e combinado, nenhuma diferença foi encontrada. A correlação disso com a qualidade do sono também não mostrou nenhum tipo de efeito, porém, os indivíduos matutinos mostraram uma piora no desempenho de recordação comparado aos vespertinos após a sessão que não envolveu nenhum tipo de exercício, a sessão repouso. Olhando para a variabilidade das respostas cognitivas durante o exercício que envolveu também respostas cognitivas, essa variabilidade se manteve do início ao fim dos 30 minutos da sessão. E também o nível de erro, o percentual de erro na tarefa, se manteve estável. Isso garante que os indivíduos se mantiveram concentrados, além do exercício, na dupla tarefa. Quando avaliamos, então, o estado de humor, o estado emocional dos participantes em cada uma das 3 sessões executadas, nós encontramos índices muito parecidos entre essas 3 sessões para todas as dimensões de tensão, depressão, raiva, vigor, fadiga e também confusão mental. Bom, nós decidimos discutir esses resultados retomando as perguntas que tínhamos lançado no início desse trabalho. Então, a primeira delas é se a variação da intensidade do exercício altera o seu efeito agudo sobre respostas cognitivas. Se tomarmos em consideração a modalidade do ciclismo, que foi avaliada aqui nesse experimento número 1, envolvendo indivíduos que tinham uma familiaridade com esse esporte, observamos que na tarefa em geral do dia a dia, tanto no treinamento ou em uma competição, há períodos onde a intensidade varia muito. Então, há períodos curtos, mas muito intensos, que acontecem durante todas as sessões, na maioria
dos casos. Então, relacionado a isso, nosso estudo 1 mostrou que exatamente após um período curto, mas muito intenso de pedalada, isso acaba melhorando a atenção seletiva e prejudicando a tarefa mais simples, aumentando a sua variabilidade. Isso pode ter uma aplicação direta, né, nas decisões rápidas de escolha que o indivíduo vai tomar e ajudá-lo a manter concentração em uma determinada situação. A literatura nos ajuda a explicar, talvez, esses resultados, né, por uma maior excitação neuronal, né, associada com uma maior ativação do sistema nervoso simpático, e com isso ativando o córtex pré-frontal de uma maneira mais importante. Por outro lado, a gente pode discutir esses resultados num contexto mais amplo, fora do ambiente esportivo, onde talvez implicações importantes poderiam ser dadas a indivíduos com déficit de atenção, onde um exercício envolvendo alta intensidade e curta duração pudesse ser sugerido. A tarefa de memória que nós testamos, a gente sabe que na literatura a intensidade implica muito, né, e favorece muito mais a memória episódica. E aqui nas nossas testagens do experimento número 1, a memória de curta duração não foi afetada pelas diferentes intensidades do exercício. Revisões de literatura já mostraram tanto efeitos positivos nessa relação, mas também, assim como nós, muitos efeitos neutros já foram encontrados, porque isso depende muito da característica do teste que está sendo aplicado e do tipo de memória que está sendo avaliado. Parece que os benefícios do exercício físico não acontecem da mesma forma entre todos os indivíduos, onde o condicionamento físico acaba influenciando, né, na função executiva. E no nosso estudo 1, nós observamos uma falta de correlação entre esse nível de condicionamento físico e o desempenho dos participantes nas tarefas cognitivas. Nós tentamos explicar isso justamente porque o grupo que nós avaliamos tinha uma característica de ser muito ativo, né, e não contamos com participantes que tinham um índice baixo de atividade física, considerados, então, como sedentários. A segunda pergunta que queremos discutir aqui é, então, se a hora do dia influencia o efeito agudo do exercício sobre as respostas cognitivas. Sabe-se, nos estudos anteriores, que a hora do dia ainda não tem uma influência muito clara sobre esse efeito, né, na cognição, mas parece que os melhores resultados acontecem geralmente no turno da manhã. E isso é explicado na literatura, porque é durante a manhã que esses altos níveis de cortisol circulantes no cérebro estão definidos e com menores percentuais ou níveis no período da noite. Nós encontramos no nosso estudo 2 que realmente a hora do dia influencia nessas respostas cognitivas, porém nós encontramos que os melhores resultados foram à noite. Nós tentamos justificar essa contradição com a literatura, justamente lembrando que o exercício proposto talvez possa ter atuado como um efeito agudo compensador desses baixos níveis de cortisol. Lembrando que a intensidade é algo fundamental para que ocorram melhorias na função cognitiva. Mesmo assim, nós não fomos capazes ou podemos testar o cortisol no momento das nossas avaliações no experimento número 2. A variação térmica corporal parece ter um link forte com as respostas cognitivas, onde estudos já mostraram que flutuações na temperatura da pele pode estar associada a variações na velocidade da resposta cognitiva. Nós testamos isso através da termografia infravermelha e não encontramos nenhuma diferença na temperatura da pele entre os períodos da manhã e da noite. O cronotipo também é algo muito estudado e muito importante aqui, porque geralmente scores mais baixos de respostas são encontrados no turno inverso de preferência das pessoas. E no nosso estudo 2, tanto pela manhã quanto pela noite, após o exercício físico, não encontramos nenhum tipo de correlação entre esse cronotipo e as respostas significativas envolvendo atenção. Então, no geral, nós consideramos que esses dois fatores acabaram não influenciando de forma importante os nossos resultados. A terceira pergunta, que nós queremos discutir aqui, é se uma dupla tarefa combinada com exercício físico poderia gerar um efeito agudo positivo sobre a cognição. A gente sabe que uma boa parte da população não pode praticar um exercício de alta intensidade por uma série de limitações,
e por isso que exercícios leves e moderados são muito praticados e muito procurados pelas pessoas. Quando nós testamos um exercício com essas características nos nossos estudos 1 e 3, nós não podemos encontrar nenhum tipo de efeito agudo sobre respostas cognitivas. Porém, quando nós combinamos um exercício, uma sessão de exercício, com uma característica longa e moderada, associada a uma segunda tarefa cognitiva, nós encontramos um resultado diferente. 30 minutos dessa associação acabou melhorando a atenção seletiva. E essa melhora permaneceu por pelo menos até 10 minutos após o final da sessão. Nós imaginamos que isso possa ter acontecido, né, por uma maior atividade cerebral após o exercício físico, com uma maior oxigenação da região pré-frontal do córtex envolvida com as funções cognitivas. Muitos estudos reportam que exatamente essa combinação mostra sempre melhores resultados do que quando praticados de forma isolada, só o exercício ou só a atividade cognitiva, mas nós constatamos também que essa dosagem entre as duas sessões deve ser feita de forma correta para que sempre estímulos positivos sejam associados. A memória já foi muito estudada em relação ao efeito que o exercício tem sobre ela. Geralmente mostra um aprimoramento da memória após o exercício, principalmente de maneira crônica. Porém, nosso estudo 3 não mostrou nenhum tipo de efeito positivo ou negativo do exercício sobre a memória. Mas na literatura também há revisões que sustentam que muitas atividades envolvendo exercício físico mostram nenhum tipo de efeito significativo, dependendo da situação. No geral, nós imaginamos que se a dupla tarefa, combinada com o exercício, acabou melhorando a atenção seletiva, sem prejudicar a tarefa de recordação, no caso a memória, no geral, isso também pode ser considerado muito positivo. A complexidade da tarefa é algo importante de colocar aqui, porque nos 3 estudos que nós realizamos, em nenhum dos momentos a tarefa menos complexa mostrou um efeito. Isso reforça que o conceito de que somente tarefas com maior nível de complexidade, né, podem ser afetadas de forma positiva por uma sessão única de exercício. A duração do efeito após o exercício foi muito pouco testada na literatura, e nós mostramos aqui, no nosso estudo número 3, que esse efeito é, de certa forma, duradouro após o fim da sessão. A qualidade do sono tem uma influência importante, onde uma única noite de má sono, de má qualidade do sono, pode prejudicar o desempenho cognitivo posteriormente. Nós não identificamos no nosso estudo 3 nenhuma correlação entre essa qualidade do sono e a melhora nas respostas cognitivas. Então, nós imaginamos que uma única noite anterior às sessões descrita como boa foi suficiente para mostrar resultados positivos. O humor é importante de ser controlado nesses estudos. Nós garantimos que houve uma similaridade entre os níveis de tensão, depressão, raiva, fadiga e confusão mental nas 3 sessões testadas. Isso, então, nos mostra que o nosso método foi eficaz e garantiu que eles tinham o mesmo estado emocional durante os testes do experimento número 3. Com isso, chegamos às considerações finais, onde nossas principais conclusões reportam que, então, uma única sessão de exercício físico pode ter um efeito agudo sobre tarefas cognitivas, onde a variação da intensidade do exercício altera o efeito sobre respostas cognitivas, com uma melhora da atenção seletiva logo após um exercício de alta intensidade. A memória de curta duração não é afetada por essa variação da intensidade do exercício, e o nível de condicionamento entre os ciclistas testados não tem correlação com os efeitos. A hora do dia afeta realmente as respostas cognitivas simples e complexas, mostrando melhores resultados à noite. O cronotipo individual parece não apresentar influência sobre esses efeitos. E, por fim, que uma única sessão de exercício físico moderado combinado com uma dupla tarefa cognitiva é capaz de melhorar a atenção seletiva por até 10 minutos após o final da sessão. Nós julgamos que essas conclusões podem ter uma aplicação prática importante, tanto no âmbito do treinamento esportivo e também como em ações diárias e profissionais.
perspectivas futuras, nós consideramos que os efeitos testados aqui nos nossos experimentos seriam importantes serem testados também em diferentes populações, principalmente em idosos com algum tipo de declínio cognitivo e também em pessoas com déficit de atenção, talvez elas seriam beneficiadas. Estudar esses efeitos em mulheres seria fundamental, porque há uma pequena diferença entre os sexos, principalmente na estratégia de resposta. Poderíamos aplicar esses protocolos também em outro tipo de modalidade esportiva, né, envolvendo talvez a questão da fadiga muscular e cognitiva, tentando encontrar outros resultados. E, por fim, investigar os mesmos efeitos em modelo animal, sabendo que em humanos há uma série de fatores que são intrínsecos e extrínsecos que acabam modulando as respostas. Isso, então, talvez nos traria uma maior robustez nas respostas dos resultados que encontramos aqui a respeito dos mecanismos fisiológicos envolvidos. Eu agradeço a atenção de todos e fico disponível para os questionamentos da banca. Obrigado.